lágrimas. Parece que os nossos magistrados aí da Suprema Corte andam com o coraçãozinho ali cheio de emoções. A gente presenciou segunda-feira a entrevista de Barroso ao Roda Viva, onde ele foi às lágrimas também, e muitas pessoas comentam a respeito desse choro. Será que é um choro real? Será que são lágrimas de crocodilo? Bom, vou dar a minha opinião. Na minha opinião, pelo menos as lágrimas do Barroso são reais. Não sei se pelo motivo que algumas pessoas imaginam, mas se eu tivesse um apartamento de 5 milhões de dólares em Miami e eu estivesse impedida de visitar este apartamento, eu também ficaria emocionada. Já o Gilmar Mendes, ontem, se emocionou, eu não sei se ficou entre o choro e passar mal. Parece que aconteceu algum aperto no coração dele quando ele elogiava e chamava Alexandre de Moraes de herói. Não sei se ali foi uma contradição profunda entre a realidade e as palavras que saíam da boca do ministro, ou se foi ele lembrando que a Vivi Barsi foi recentemente sancionada pela Lei Magnitsky e que o Gilmar Mendes tem também uma esposa que tem um escritório de advocacia, que é da onde a gente sabe que vem a maior parte da renda dos nossos ministros, que tem casas que valem milhões e milhões, patrimônios bilionários até, fora do país, no caso do Gilmar, em Portugal, e também lá em Portugal o partido Chega disse que irá investigar aí o Gilmar Mendes. Então as lágrimas ou aquele aperto no coração, ainda não decifrei, na minha opinião, vem disso daí, não pelo que eles fizeram, né, de colocar senhoras na cadeia, que teve senhora que foi espancada, teve senhora que não conseguiu fazer exame porque não tinha autorização de tirar a tornozeleira, e até casos mais graves, o caso mais grave do Clesão, que perdeu a sua vida por birra, por pura maldade de não liberar uma pessoa para fazer um tratamento médico, principalmente quando a gente fala de uma pessoa que provou a sua inocência. Ele provou que durante o horário do quebra-quebra ele estava trabalhando. Talvez se ele estivesse chefiando o PCC, ele não teria ido para a cadeia, mas como ele foi lá ver o que tinha acontecido no 8 de janeiro, infelizmente acabou aí pagando com a sua própria vida. Então são pessoas que têm sangue nas mãos, que choram de verdade, sim, mas não pelo mal que fizeram, e sim porque eles vislumbram o que eles podem perder. Tanto tempo fazendo todas essas maldades, sabe-se lá quais articulações, porque agora nós temos, inclusive, magistrados que fazem articulações políticas, todo esse sacrifício. O Barroso, por exemplo, já deu diversas declarações dizendo que pretendia se aposentar agora, que ele vai passar a presidência para o Fachin. O Barroso pretende se aposentar e ser embaixador na França, morar em Paris, sustentado por dinheiro público, obviamente. Mas eu acho que ele pensa no que eles estão perdendo, nessas coisas, nesse futuro que eles estão perdendo depois de ter feito todo esse sacrifício, entre aspas. E aí a gente vem de novo para o Fachin, que foi o responsável por essa manobra jurídica depois de anos de Lava Jato, depois de diversas decisões do STF dizendo que o foro da Lava Jato era Curitiba, que estava tudo certo, o Fachin, de repente, acha alguma coisa na sua bola de cristal ou na sua gaveta e descobre que o CEP do processo estava errado. E aí, casualmente, uma grande coincidência dessas que sempre acontecem no Brasil, tudo foi ali praticamente anulado, porque não teria tempo de voltar ao processo do início, ali na comarca onde o STF designou. Então, o Fachin, obviamente, tem ligações com a esquerda. Ele fez campanha para Dilma Rousseff, ele é o ministro favorito do MST, mas, como eu sempre falo nos meus comentários, dentro deste meio da esquerda, desse pessoal não tão honrado assim, não se tem amizades, eles têm comparsas, e comparsas, na hora que o cerco fecha, costumam entregar uns aos outros para não perder eles próprios
o patrimônio ou a sua liberdade. Foi assim que aconteceu na Lava Jato. Roberto Jefferson acaba levando um calote do Zé Dirceu e entrega tudo. Ele, inclusive, que cunhou essa expressão do mensalão, né? Então, o Roberto Jefferson andou junto com essas pessoas até o momento em que não foi mais conveniente, aí ele passa para o outro lado e começa a entregar a cabeça dessas pessoas. Por isso tem a figura do delator, porque isso é muito comum. Então, levando todo esse contexto aqui para analisar este novo presidente, a gente não tem muita esperança de que ele vá agir em nome das pessoas injustiçadas, dos reféns do 8 de janeiro, não pelo propósito correto, mas assim, uma chance de Fachin não segurar a mão do Xande pulando do penhasco. Talvez ele acompanhe até a beira do penhasco, mas quando chegar na hora de dar o salto, ele pode pensar ali no seu patrimônio, na sua família. Afinal de contas, muitos desses juízes, o pessoal acha às vezes que a perda de visto não é algo tão importante. Para nós, meros mortais, talvez não, mas para os filhos, para os parentes dos magistrados, eles fazem bate e volta de jatinho a Miami. Eles têm uma vida lá e eles querem morar fora. Então, para eles, é uma humilhação muito grande ter que largar os seus estudos, talvez um emprego, né? O filho do Barroso, que trabalhava num banco lá nos Estados Unidos, ter que sair do emprego e voltar para o Brasil. Isso é uma grande humilhação, e aí vem outro fator que pode contribuir com a gente: a pressão da família. Imagina o filho, a esposa, a mulher no ouvido do juiz, vendo tudo que está acontecendo com a Magnitsky, que agora é que vai começar a apertar de verdade para Alexandre de Moraes. Até agora ele tinha os cartões da empresa, os cartões da esposa e até um cartão Elo parece que o banco conseguiu para ele. Então, conforme forem apertando as sanções ao Moraes, inclusive com sanções secundárias a bancos, que é algo que eu já venho comentando há bastante tempo, porque o governo dos Estados Unidos já pediu explicações para os bancos brasileiros sobre quais medidas estão sendo tomadas. Então, no momento em que, por exemplo, o Banco do Brasil recebeu uma multa bilionária, ou então, imagina, e isso pode acontecer, claro que é um cenário radical, mas é uma possibilidade, um dia o Banco do Brasil entra no expediente e não tem mais sistema SWIFT para operar. Para quem não sabe, o sistema SWIFT é o sistema bancário que permite as transações em dólar. E aqui no Brasil, o agro, na sua maioria, faz essas transações através do Banco do Brasil, e a perda da plataforma SWIFT seria declarar a morte do Banco do Brasil, né? Porque não tem como ele se manter. Então, no momento em que o sistema bancário for obrigado a aplicar a Magnitsky no seu maior alcance, eu acredito que o Fachin, junto com toda essa pressão familiar aí, possa sim mudar um pouco o posicionamento dele de apoio ao Moraes. Repito para finalizar, não pelos motivos certos, pelo sofrimento dos reféns, mas sim pelos seus interesses pessoais e familiares.